pode fazer com que ela possa ser ainda mais produtiva. Então, a gente fez a abertura, né, e verificação de quórum. Eu coloco, então, em discussão para a futura votação, a aprovação da ata da nossa reunião, que foi anexa ao e-mail enviado aos conselheiros. Eu abro a palavra aos conselheiros. Em votação, conselheiro que é contrário. Chiquinho. Oi. Só uma questão. Eu li a ata, embora eu não tenha participado, né? E vi que vocês acordaram na reunião passada as reuniões toda terça-feira à tarde. Acho que é segunda terça-feira do mês, me parece. E eu dou aula na terça-feira à tarde. E aí isso me chamou atenção, não sei, imagino que tenha sido um acordo aqui, né, coletivo. Eu dou aula até às 15h10, toda terça-feira. E acho que vocês marcaram para as 14h. Vamos fazer o seguinte, então, Fernanda, a gente aprecia a ata, e aí nos informes a gente coloca essa discussão, pode ser? Desculpa, nem sei se era o momento de eu colocar, não, mas como o assunto é a ata... Não, foi bom ter lembrado, mas a gente coloca isso, então, com observação. Eu vou até anotar aqui. Plenário é soberano, né? Se o plenário quiser também mudar, a gente muda a reunião aí, sem problema nenhum. Então, estou retornando aqui, com relação à ata, em votação, o conselheiro que for contrário se manifeste, se for favorável, permaneça como está. Aprovado, então, por unanimidade. Eu vou me abster, tá, Chiquinho? Ok, com a abstenção da Fernanda Alves de Brito Bueno. Com relação à posse dos novos membros, a gente considera, então, empossado os membros que anteriormente a gente já os empossou aqui na chamada, né, embora não tivéssemos tido a reunião oficialmente aberta, mas considere-se todos os presentes, com as suas devidas instituições, devidamente empossados. Passamos ao próximo ponto de pauta, que é a constituição de comissão para a revisão do regimento interno do Conselho. Lembrando que, naquele momento, avistou-se, por exemplo, que o nosso Conselho ele consta apenas com a figura do plenário, presidente e vice-presidente, a secretária executiva é um cargo de servidor efetivo do município, né? E os grupos de trabalho. Então, chegou-se à conclusão que seria interessante uma comissão para discutir esse tema. Então, eu abro aqui a discussão e a proposta de indicação de nomes para a revisão do nosso regimento interno. A Secretaria de Meio Ambiente, logicamente, fará representada, né, através do nosso diretor de parques, Pedro Rodrigues, para compor essa comissão de revisão do regimento. E aí eu pergunto aos nossos membros aí, a quem se propõe, né, a compor essa comissão de revisão do regimento interno do Conselho. Ô, Chiquinho. Com a palavra para o Juliano. Eu gostaria de participar, inclusive, né, a mudança da categoria, foi eu que fiz a proposta de lei na Câmara e discuti muito aí essa questão da mudança do regimento, porque como é um projeto assim, muito multidisciplinar, eu achava aquele conselho muito pequeno. Então, como eu estou, assim, me autopromovendo, mas eu estou bastante por dentro do assunto, eu gostaria de participar, Pedro. Ok, muito bem-vindo, Juliana. Acho que a presença dos moradores aí, você, né, com sua história com o monumento também é importante, a participação. Mais algum membro? Teremos uma comissão só de 2? Ô, Chiquinho, deixa eu só falar um negócio aqui, porque na reunião passada a gente tinha conversado sobre esse grupo de trabalho até, e a gente chegou a criar um grupo, se não me engano. Aí nesse grupo estava constando aqui, ó, que eu estou pegando ele aqui no
no WhatsApp agora, tá? Que seria eu, a Alenice, o André, o Benedito, a Márcia, a Yara, e o Silas ia dar o suporte para a gente também, o Silas e a Penha. Então, eu vou acrescentar aqui o Juliano Ferreira. Tá ok? Isso aí. Está correto. Esse grupo de trabalho seria exatamente para quê? Qual a função inicial? Para estruturar a revisão do nosso regimento interno. Eu não conheço o regimento interno, então teria que disponibilizar para a gente primeiro, né? Então, eu posso. Talvez seria legal até você verificar aí, eu confirmo com a Penha. Mas na primeira convocatória que ela fez, ela encaminhou para todos os documentos do Conselho, inclusive o regimento interno. Tá, Depois dá uma verificada direitinho, porque eu acho que... Legal. Para você. Então, eu queria ratificar essa comissão, sabe, Pedro? E abrir oportunidade para novos membros, caso haja necessidade. A Fernanda levantou a mão aí com a palavra, então, professora Fernanda. Na verdade, eu queria esclarecer, e o Pedro acabou esclarecendo, porque como eu li a ata, eu vi que esse grupo tinha sido criado, aí eu queria entender se era um outro grupo. E me coloco à disposição também. Posso compor também o grupo. Ok, isso aí. Silas, eu peço para registrar aqui que a Débora pede o envio do regimento novamente por e-mail, que ela não recebeu. E, da mesma forma, eu peço, então, Pedro e Silas para confirmar se todos os conselheiros receberam o regimento. Se não, peço para enviar para todos, o que já deveria, inclusive, ter sido enviado. Né? Melhor. Cristina Caio levantando a mão, pedindo a palavra. Benedito, agora eu vi. Em seguida, eu passo para você. Só um minuto. Porque eu também não recebi o regimento, não, porque a época da primeira reunião não tinha nem sido nomeada ainda, tá? Puder enviar também o regimento, viu? Isso. Ô, Chiquinho, então eu vou tomar liberdade e fazer... Não, minha câmera ficou estranha. Vou tomar liberdade, vou fazer uma... Vou enviar para todos os membros novamente o regimento, tá bom? Aí todo mundo vai receber, vai ser um e-mail somente com o regimento, então. Ótimo. Beleza. Ok. Com a palavra, Benedito, em seguida, Aníbal. Seu microfone está mudo, Benedito. Ainda não estamos te ouvindo. Ainda sem ouvi-lo. Então, enquanto o Benedito resolve essa questão aí do som, passo a palavra ao Aníbal, tipo, apertar a mãozinha aqui. No meu caso, já que eu não conheço o regimento, eu sugiro que a gente conheça primeiro, para a gente poder, se a gente entra, se participa depois, deixa para a próxima reunião para a gente confirmar essa propositura. Ok? Eu coloco aí, caminho para os conselheiros, a proposta do conselheiro Aníbal. Assim. Eu acho que não impede, Aníbal, de ter uma comissão para revisá-lo, sabe? Todos terem conhecimento do regimento, até porque depois que essa comissão revisá-lo, eles vão apresentar essa revisão ao conselho, né, que vai votar ou não pelas alterações regimentais. Então, só para a gente não perder esse time do trabalho... Tudo bem? Então, eu quero participar também. Ótimo. Então, com você também. Peço ao secretário Silas para que tome tempo aí. Todos esses nomes estão sendo propostos. Eu vou lê-los aqui. Pedro, Juliano, Alenice, Benedito, Márcia, Yara, Fernanda e Aníbal. É isso mesmo? Isso mesmo. André também. Eu estou no... André. O André também, esqueci. Aí, André, seu ex-colega de secretaria esquecendo você, ó. Com a palavra, Cristina Cara, que está com a mão levantada também aqui. Esqueceu sua mão levantada, Cristina, agora baixou. André levantou a mão, quer fazer uso da palavra?
Seu microfone está mudo, André. Não, apertei sem querer, cara. Tá travado aqui, vou tentar destravar. Não, eu também estava Vai, pensando nessa questão do regimento, de tentar participar também. Eu teria que ver como que seria, entendeu? Não estou por dentro ainda também, que eu não recebi, né? Mas seria interessante se quisesse incluir meu nome e depois a gente acabar confirmando, depois que ler direitinho, se for viável, né? Eu não sei exatamente como que seria. Eu queria pedir o Juliano, a Fernanda, a André e o Aníbal que colocasse o telefone aí no nosso chat, que a gente criou um grupo de WhatsApp, que eu já incluo vocês lá. Tranquilo. Okay. Ótimo. Então, eu só peço a vocês assim, que a gente tenha o máximo de foco e pragmatismo dentro, né, das flexibilidades, dando voz a todos, porque o grupo já tem quase que o conselho todo, já está com 9 membros. Então, daqui a pouco não fica um grupo de trabalho, fica o conselho de trabalho mesmo, né? Assim, mas eu muito feliz de ver essa participação, acho que é isso que a gente quer, né? Para tentar estruturar os caminhos aí de aconselhamento para o monumento. Benedito, resolveu o seu microfone? Está mudo ainda. Se você quiser digitar no chat aí, a gente tenta trazer o pleito aí. Como é que puxa aqui para mim digitar? Então, determinado aí a criação do grupo de trabalho. Algum conselheiro é contrário? Quem fosse manifeste. O Benedito está levantando que o Rodrigo talvez esteja no grupo. Você está com acesso à ata aí, Silas? O nome do Rodrigo consta. Ô, Chiquinho, só um minutinho, porque eu estou no grupo aqui direto. No dia que a gente teve a última reunião, no dia da última reunião, eu criei o grupo exatamente no momento seguinte ao término da reunião. E o Rodrigo não estava presente no grupo, não, tá? Só para esclarecer aí. Está esclarecido a todos? Ok? Então, mas volto a dizer, nada inviabiliza, né, que os conselheiros possam se manifestar quando da votação no plenário de possíveis alterações. Tem até que ver se esse grupo de trabalho vai sugerir alterações ou não, quais serão essas alterações. A gente faz isso também, tá, Benedito? Conferir com ele, mas fica assim determinado aqui. Então, vencido esse ponto de pauta, passamos agora à formalização do convite para a apresentação dos projetos desenvolvidos na área do monumento Fiocruz e UFOP. Abro a palavra aí aos conselheiros. Acho que isso vem de uma discussão da última reunião, onde seria interessante o Conselho do Monumento do Morro da Queimada conhecer as propostas que envolvem, né, o Morro da Queimada. Oficialmente aqui nesse fórum de governança estritamente ligado à unidade de conservação. Então, eu abro a palavra aí, acho que um dos representantes da Fiocruz, que é o Benedito, está com um problema aí de comunicação via microfone. A professora Márcia Arcuri, me parece que vi ela saindo da reunião aqui, não sei se voltou, mas a ideia seria a gente estruturar uma pauta de convite a essas instituições para que pudessem vir, né, trazer essa proposta desenvolvida ao Conselho do Monumento, Conselho Consultivo do Monumento. Alguém tem alguma proposta, sugestão, quer levantar um tema? Deixa a palavra aberta. Chiquinho. Benedito esclarece que o projeto não é só da Fiocruz. Então, aguardo aí como que a gente encaminha, Benedito. Chiquinho. Oi, Juliano. Posso falar? Claro. Fazer uma pergunta. Foi falado na reunião passada a respeito do convênio que está sendo tentado com os Estados Unidos
para pedindo recurso por momento? Não. A gente seguiu estritamente a pauta, Juliano, que foi a posse dos novos conselheiros e a eleição da mesa diretora. Então, agora que a gente está estruturando as pautas de fatos aí. Eu não me lembro, Benedito, de ter falado assim. Está na ata aí, Silas? Não, na ata aqui está constando Fiocruz só. Se quiser recolocar de novo, mas eu acho que na oportunidade de apresentação faz como um todo, não? O que vocês acham? Eu, por mim, tudo bem. Ok, então vamos pautar essas datas aí? A gente faz numa reunião só, queria ter um conselho dos conselheiros aí. A gente faz numa reunião só, pauta 2 reuniões distintas, como que a gente faria? A palavra está aberta. O que eu entendi, Chiquinho, é que você está pedindo para a gente seguir estritamente a pauta e esses outros assuntos a gente aborda na próxima reunião, é isso? Não. Porque uma das pautas é a gente formalizar o convite para que os conselheiros conheçam, né, o que vem sendo realizado em torno do parque. E na reunião anterior, o Benedito disse que nunca viu, de fato, um projeto da UFOP sendo apresentado. Então, eu assumi o compromisso de fazer esse convite ao UFOP e também ao projeto que a gente tem conhecimento que existe para que seja apresentado aos conselheiros. Então, isso é uma pauta de a gente construir as datas. Aí eu quero saber, a gente faz em 2 reuniões distintas ou na mesma reunião as apresentações? A Débora está levantando aqui que talvez na mesma reunião, porque as nossas reuniões são muito espaçadas. Acho que podia ter na mesma também. Nesse caso, havendo necessidade, a gente pode marcar até uma reunião extraordinária, caso haja agenda aí dos conselheiros. O que a gente não pode ter é falta de tempo para discutir. Oi, Fernanda. Só para eu entender melhor, que eu não estava na reunião passada. A ideia, então, é a gente apresentar os projetos que estão em andamento, é isso? Todos os projetos relativos ao Morro da Queimada. Isso. Projeto de pesquisa, projeto de extensão, é essa a ideia. Tá. Eu acho interessante se pudesse ter na mesma reunião, ou então fazer uma extraordinária, como você sugeriu, se for muito extenso, né, o assunto. Uhum. Eu abro aí para os conselheiros, o que vocês acham? O que a gente está buscando é, no mínimo, o conselho saber tudo que envolve o conselho, né? Com certeza. Isso Com certeza, até porque as coisas vão sendo feitas, cada um vai cuidando de uma parte, a gente não tem essa ideia do todo, né? É o consenso, Uhum. E um dos nossos compromissos, quando assumimos aqui a presidência, né, até quando coloquei meu nome, é a gente trazer transparência nas ações para com o monumento do Morro da Queimada. Então, né, a gente precisa ser transparente e trazer, sobretudo ao Conselho, todas as iniciativas que estão sendo propostas para a unidade de conservação. Porque, por ser unidade, é fundamental, né, na sua Constituição, a existência de um Conselho, e o nosso não vai ser apenas no papel, né? A gente vai agir de fato. Então, André levantou a mão, André, por favor. Então, pelo que eu vi aí, pelo que o Benedito falou também, né, nos textos aí, um dia só não dá, né? Então, acho que pode ser um dia para um projeto e outro dia para outro projeto, que aí dá tempo de entender, discutir bem cada um, né? E não misturar as informações num dia só. Aí eu acho que quem for apresentar que tem que ver também, né? Que se precisa de um dia só, 2 dias, sei lá. Tá bom, vou perguntar isso. Eu estou de acordo aqui também que pudessem ser 2 reuniões diferentes. Porque eu imagino que sejam projetos grandes e a apresentação de 2 projetos em uma única reunião pode acabar ficando muito cansativo. Então, é uma sugestão que sejam 2 reuniões para a apresentação dos projetos. Ok, então eu coloco uma questão de ordem aqui, antes da gente decidir, que foi colocada pela professora Fernanda, que é a questão da terça-feira, que é o dia que ela tem disciplina.
Como que os conselheiros veem isso? Porque até para a gente marcar, a gente precisa delinear o dia. Eu já ia aqui de pronto propor o dia 5 de abril e o dia 12, que é a primeira e a segunda terça-feira de abril. A gente faria uma extraordinária e uma ordinária. Mas aí a Fernanda traz esse tema aí do dia da reunião. Eu acho um pleito justo, ela está colocando de forma muito transparente também, que tem possibilidade, quer participar. E eu coloco para os conselheiros, assim, né, a decisão é do plenário do conselho, segundo o nosso regimento. Abro a palavra aí para os conselheiros, nesse ponto específico, colocado pela professora. Quer retomar a palavra, Fernanda? Explicar também? Não, é só para explicar que eu leciono, né, na UFOP, sou professora do curso de arquitetura, e esse período, a gente está, na verdade, hoje eu estou aqui porque a gente retoma, os alunos estão de férias, né, a gente retoma na semana que vem, então por isso que foi possível eu participar hoje. Mas a partir de semana que vem, esse horário eu estou em aula, estou em sala de aula. Inclusive, a gente está retomando, né, presencialmente na semana que vem. Então, terça-feira, para mim, inviável. E aí, até para colocar a disponibilidade, né, esse período eu dou aula segunda, terça e quarta à tarde. A minha disponibilidade à tarde seria quinta e sexta. Mas também não quero travar nada, não, tá, Chiquinho? Assim, terça-feira eu poderia após as 3h30, aí eu posso tentar entrar, eu posso tentar me deslocar, eu não sei se a gente vai continuar tendo as reuniões remotas, não sei como é que está essa questão também, né? Após as 3h30 eu posso tentar participar, na terça-feira. Então, a ideia é continuar a gente tendo as reuniões remotas, até porque tem membros, né, que moram fora da cidade, para que a gente possa dar oportunidade a todos para participar. Então, eu coloco uma proposta aos conselheiros. Tudo bem se a gente passar os horários das reuniões para terça, às 16 horas, segunda, terça do mês, às 16 horas? Algum conselheiro vê problema? Eu, Chiquinho, por mim, tudo bem. Pode passar para as 16 horas, ou se não, pode colocar também na quinta, porque eu acho importante a participação da Fernanda, pelo conhecimento, ela é uma pessoa bastante ativa aqui no Morro da Queimada, desse projeto aqui, conhece a comunidade, então eu acho importante a participação dela. Então, assim... Eu tenho problema na quinta, que é porque toda segunda, quinta, também é a reunião do Comusa, que é o Conselho de Saneamento. E eu sou o presidente lá, então eu prefiro na terça, às 16, se todos puderem. Obrigada, Juliano. Por mim, tudo bem. Alguém é contra ser às terças, às 16? Desculpe, eu acabei de conseguir reconectar aqui, Chiquinho. Sextas? Terças. Terças, 16, para mim é perfeito. Ok. Então, algum conselheiro é contrário? Chiquinho, eu queria colocar o seguinte, eu sou suplente, eu tenho compromisso 5 horas, então tem que ver com a Lenice, né? A possibilidade dela. Eu a partir de 17 horas, 17h30, eu já não vou estar disponível, tá? Mas eu vou ter que ver com ela, né? Tá. A priori, então, a gente aprova, Cristina, e qualquer questão a gente volta a discutir, pode ser? Pode ser, ótimo, sem problema. Ok. De repente, coloca 15h30, Chiquinho. Ganha um tempinho, meia hora aí. A gente sempre gasta um tempinho para começar, né? Pode ser, então, 15h30, conselheiros? Alguém contrário? Isso aí, ó. Deus permita que o conselho seja sempre assim, proativo, buscando saídas, soluções e conjuntos. Aí. Maravilha. Então, fica aí aprovado nossas reuniões ordinárias 15h30. Peço à nossa Secretaria Executiva que informe a todos os conselheiros. E agora vamos a outra questão. Então, agendamos o dia 5 de abril e o dia 12 de abril para as respectivas apresentações relativas ao monumento. Tudo bem?
Por mim, tudo bem. Então, vamos a outro ponto. Qual instituição apresenta primeiro? A instituição capitaneada pela Fiocruz, a proposta capitaneada pela Fiocruz, ou a gente convida primeiro ao FOP? Abre a discussão também. Pode repetir, Chiquinho? Desculpa, eu não entendi. Porque ficou acordado da gente convidar ao FOP para apresentar as ações, né, que envolvem o monumento e convidar também a Fiocruz. E aí a gente já definiu que vai ser às terças, às 15h30, que seria dia 8, dia 5 e dia 12 de abril, e aí precisamos ver qual instituição a gente convida primeiro. E eu abri a discussão. Chiquinho, o Benedito colocou no chat aqui, ó, parece que ele está com problemas lá na internet, ele colocou no chat aqui que para deixar o IFAM por último, ao FOP primeiro. O IFAM? Colocaram... A Fiocruz, ele quer dizer a Fiocruz. Fiocruz. Isso, desculpa, Fiocruz. Então, eu estou abrindo a discussão. A Márcia pediu a palavra. Então, eu concordo com o Benedito, porque eu acho que eu vejo essa situação que, apesar de a gente já ter algumas polêmicas, existem duas etapas de um mesmo projeto, na minha visão. Um projeto de tornar esse parque realmente um parque público, um parque para as pessoas, um parque de excelência, de visitação turística, etc, etc. E todas as intervenções que terão que ser feitas nesta área, elas não podem ser feitas em detrimento de algumas etapas que são necessárias, que são exigências do IFAM, como vocês já sabem, mas que elas já estão, uma parte delas já está em andamento. As principais na relação com as comunidades. Existe um fortalecimento de anos e que visa um maior fortalecimento agora, e nos quesitos de pesquisas e diagnósticos prévios de arqueologia, que isso é uma exigência que o IFAM nunca vai abrir mão, porque isso é lei, nós também já estamos avançando. Gente, eu acabei de voltar de campo. As primeiras, eu queria só dar esse informe, aproveitar e para justificar a minha posição, que eu acho que o Benedito está certo, e que isso seria na próximo encontro, ou esse primeiro de apresentação, teria uma oportunidade de mostrar para vocês que maravilha que está saindo. A gente começou finalmente as atividades de prospecção e de escavação, e a gente encontrou lítico lascado, gente. Lítico lascado, foi esse o tempo que a arqueologia entendia lítico lascado como ocupação indígena, pura e simplesmente. Né? Existe muito lítico lascado associado a ocupações históricas. Mas isso nos traz um reforço das nossas hipóteses, já de muitos anos que a gente vem trabalhando, que havia um aldeamento ali, né? Uma primeira vila se formando, que se consumia comida sim na região, né? E não era tanto essa fome, essa coisa, tiveram os momentos de fome, a gente sabe, mas que havia sim, a paisagem já diz muito isso, Carlos Magno já falou várias vezes sobre a importância desse olhar para a paisagem, que a arqueologia ela não é só cerâmica e pedra, ela olha os componentes vegetativos, e em 7 anos pelo campo a gente foi percebendo as áreas e bingo! No primeiro furo de prospecção saiu cerâmica, saiu lítico lascado, a gente já abriu uma unidade de escavação, a gente já encontrou um contexto que a gente achava que era uma unidade ou de armazenamento ou doméstica, isso está confirmado, acabei de voltar de campo. Eu tenho fotos para mostrar para vocês, para que vocês entendam, são as sequências de ocupações, a estratigráfia está clarinha no perfil, tem mais de uma ocupação subsequente no mesmo espaço, ou seja, tem uma narrativa gigantesca. Então, Benedito, não é, eu vi que você pôs ali no chat, não é uma questão de não é hora de fazer escavação, nós já estamos fazendo, isso já faz parte de um projeto de 7 anos de pesquisa, e já existe uma autorização do IFAM para que essa pesquisa continue, tem iniciações científicas, não tem, o sítio não vai colocar em risco, ao contrário. Agora, o que não é hora é de ficar fazendo alarde sobre o que está acontecendo lá. É hora da gente fazer... inclusive, isso é uma discussão do meu grupo de pesquisa, e junto com a professora Fernanda e com a professora Yara, a gente usa os canais de divulgação
mas a gente usa com parcimônia. Não adianta sair, porque as pessoas elas se confundem. A própria colega minha brincou, ai, encontraram ouro. Eu falei, não, ouro vai ser se a gente confirmar que é lítico lascado mesmo. E é ouro no sentido do quê? No sentido da informação. São os caquinhos e umas pedrinhas lascadas que para o olhar do não especialista não diz nada, gente. Mas que para o olhar do especialista comprova que a gente vai conseguir criar um circuito expositivo, eu digo turístico, né, de visitação lindo nesse parque. E para isso a gente tem que trabalhar juntos. E a arqueologia vai oferecer informações para os painéis, para essas áreas de acolhimento que já foram muito bem pensadas pelo projeto proposto pelos arquitetos, etc. Então, desculpa ter tomado tanto tempo, Chiquinho, mas assim, é só a justificativa do porquê vocês terem conhecimento, e não só desse trabalho de arqueologia, mas também dos trabalhos de arquitetura, né, que a Fernanda toca, a parte botânica, tem outras pessoas da UFOP que não estão aqui, que trabalham, a parte do Ecomuseu da Serra, que já tem 15 anos, e todo esse contato com as comunidades, isso tudo são informações preciosas que podem nos ajudar a pensar como conselho. É isso, desculpa me delongar, Chiquinho. Ok. Não, então acho que a gente entra no consenso de que a gente faz primeiro a apresentação da UFOP. Todos os conselheiros concordam? Ok. Aí eu queria pedir, e já fica também para a Fiocruz, que a gente estruturasse em 1 hora de apresentação, que eu sei que são vários temas, né? A gente tentasse enxugar isso, e na 1 hora seguinte a gente abre para os conselheiros, para tirar dúvidas, complementar alguma questão, se for necessário. E aí, como alguém tem que fazer o papel do chato na mediação, estarei eu aqui mediando o tempo. Combinado assim, então? Ok? 1 hora de apresentação, tudo bem, Márcia? Pode ser? Perfeito. Geralmente, a gente está acostumado a apresentar em 15 minutos. Eu acho que a UFOP junta soma 1 hora em objetivo. Isso, é porque como é uma reunião, né, com pauta única, a gente faz aí nesse sentido. Então, fica acordado, dia 5 de abril, às 15h30, pauta única, apresentação da UFOP sobre ações, projetos, propostas, Monumento Morro da Queimada. Dia 12 de abril, da mesma forma, a Fiocruz, né, através do Benedito e os demais parceiros. Então, eu peço ao Benedito, inclusive, que citou aí a necessidade de outros parceiros, a gente incluir, para que encaminhe esses nomes ao nosso secretário executivo Silas, para que ele possa oficializar o convite e já fica aprovado aqui na pauta para a nossa reunião seguinte. Passamos ao último ponto de pauta. Oi, Juliano. Posso falar? Pode falar. Então, as próximas 2 reuniões vão ser pauta única? Isso. Beleza. Então, na terceira, eu quero dar sugestões na pauta, porque tem uma série de intervenções que tem que ser feitas, principalmente aproveitando o fim do período chuvoso, tanto no entorno, que é a zona de amortecimento, quanto dentro da própria área do monumento. E, antes disso também, eu vou olhar com vocês na Secretaria de Meio Ambiente, que quando a gente fez aquela audiência pública para mudança de categoria, ficou acordado com o Ministério Público, e está registrado em ata, que o Ministério Público disponibilizaria um recurso para poder fazer o plano de manejo. Então, para a gente ver quais que são as deliberações que a gente tem que fazer para a gente poder pegar esse recurso. Então, na terceira reunião, eu quero dar sugestões na pauta. Eu já proponho, né, Juliano? Já entenda a sua fala como informes, que é o nosso próximo ponto aqui de discussão e de apresentação, né, de colocação. Já entendo como um informe e já proponho que nós possamos criar uma comissão, a gente faz isso na próxima reunião rapidamente, uma comissão para poder fazer essa visita ao Ministério Público e resgatar essa conversa, para a gente não perder mais tempo esperando, né? Só em maio a gente fazer isso, em abril a gente rapidamente constituir essa comissão aí. Então, Lucas, Silas, eu peço que você conste em ata que a gente vai tirar essa comissão para contato com o Ministério Público para fins de levantamento de recursos para viabilização da execução do plano de manejo.
Mas eu acho que é fundamental a gente entender o que o FOP vem desenvolvendo, entender o que a Fiocruz e as organizações parceiras estão propondo, para que a gente tenha um entendimento junto com o plano de manejo, senão a gente tem ações muito desfocadas, deslocadas, sem, inclusive, que o Conselho possa estar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, estamos na pauta dos informes, e quem levantou a mão aqui foi a Cristina Cari, passa a palavra a ela. Eu gostaria, se pudesse passar para a gente, o perímetro do monumento, qual que é o perímetro que está sendo trabalhado, qual que é o perímetro oficial que ficou definido para o monumento. Ok, Cristina, boa lembrança. Eu assinei essa semana um documento, capitaneado aqui pela nossa técnica Penha, que não está na reunião hoje, mas é um servidor de carreira do município, inclusive pedindo uma retificação da área registrada como monumento, de acordo com o levantamento que foi feito por um trabalho contratado, né, de topografia. Então, houve uma disparidade aí com relação à área, né, que está em lei, e o levantamento topográfico. Então, logo a gente tenha isso resolvido do ponto de vista governamental, vou encaminhar também aos conselheiros para tomarem ciência desse fato. Por hora, eu peço já ao Pedro para que encaminhe a todos os conselheiros esse documento que nós encaminhamos ao governo, mostrando a área que foi sancionada em lei e o levantamento topográfico contratado pela Secretaria de Meio Ambiente. Ok, Pedro, por favor? Ok, Chiquinho. Obrigado. Na ordem aqui. Ok, Cristina? Tudo bem? Obrigada, viu? Ótimo, obrigada. Na ordem, passa a palavra, então, como escrito, ao monge Aníbal. Chiquinho, eu não sei exatamente o perímetro que foi delineado, porque na primeira demarcação que foi feita via Ministério Público, tinha uma firma de engenharia que foi contratada para fazer cercamento, eles passaram a cerca no metade na área do mosteiro, entendeu? Assim, a gente não está... está todo empenhado na construção do monumento, mas essa direito do mosteiro de posse da área, a gente não queria dispor, porque, na verdade, o mosteiro é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa de simplesmente agora, entendeu? É para gerações, né? Então, eu não sei se eu queria também ver esse perímetro demarcado, para a gente ver se interfere na nossa área, que a gente quer disponibilizar a área para uso, para tudo, mas não quer doar, vamos dizer assim, para o projeto, porque, eu falei, a gente quer fazer construções no futuro, né? Então, tem plano de expansão do mosteiro, então a gente tem que ver se isso está de acordo com o que a gente foi demarcado, se foi redefinido, ok? Eu queria conhecer isso aí. Vamos caminhar, sim, e estamos abertos ao diálogo. Tá, tá legal, combinado. Com a palavra, a professora Márcia Arcuri. Márcia? Desculpe, eu tinha esquecido de abrir o microfone. Aníbal, então, quando houve a mudança de categoria, justamente o fato de que passou de parque natural para monumento, isso faz com que a situação das propriedades dentro do parque fique mais tranquila, principalmente essas propriedades que já estavam lá instituídas há bastante tempo. Existe o outro lado dessa moeda, que é o problema fundiário, né, e da grilagem. Então, isso traz para o parque, portanto, para esse conselho, uma atenção muito grande de como vamos lidar com os recursos que a gente tem para poder trabalhar no combate às invasões, não só do ponto de vista da fiscalização, que a gente sabe que é sempre difícil para o poder público e para o município cuidar de tudo, mas daí essa importância do trabalho com essa zona de amortecimento toda, inclusive mencionada pelo Juliano, e que é uma zona de amortecimento que tem uma série de moradores que vivem, muitos deles, em situação complicada ou de risco. E, inclusive, a gente está com um projeto no FOP que vai ser mencionado também, que é para tratar dessa área, e também o que foi aprovado pelo IFAM, na portaria que temos eu, o professor Carlos Magno e o professor Marcelo Fagundes, lá da UFVJM, é um trabalho com diferentes metodologias que envolve a zona de amortecimento, a área de amortecimento.
porque o sítio arqueológico ele é maior do que o monumento. Na verdade, ele é um complexo arqueológico, né? E ele é maior do que o monumento. Então, essa situação, mas eu quero fazer uma construção ali, eu quero mexer, obviamente, principalmente pelo mosteiro estar dentro da área do parque, na hora que isso for feito, isso tem que passar por uma liberação do IPHAN. Seria o mesmo caso se estivesse do outro lado do polígono, e o certo é sempre passar por uma liberação se está em área de sítio arqueológico, entende? Mas isso não impede que as coisas sejam feitas. Tanto que, para construir a infraestrutura necessária para acolhimento da visitação, e toda e qualquer infraestrutura que se pretenda construir dentro do monumento, como já está previsto no projeto, inclusive, apresentado pela Prefeitura ao IPHAN, isso pressupõe estudos prévios, mas estudos prévios não é assim a pesquisa para eu entender qual foi a ocupação que esteve aqui, e sim assim, tem área arqueológica? Sim, não. Tem área que tem que ser resgatada antes arqueologicamente? Antes de você sair fazendo intervenções em subsuperfície? Tem. Aí faz o resgate e depois constrói. Entende? Então, é só uma questão de orientação. Fique tranquilo que eu acho que isso aí não vai trazer nenhum problema. Pelo contrário, a ideia, eu acho que é compartilhada pela maioria das pessoas aqui, é que a gestão futuramente do parque, ela envolva esses agentes que estão justamente ali vivendo, como é o caso das pessoas vinculadas ao mosteiro, né? E dos bairros de entorno e de todo mundo que usa aquela área já, independente de como ela está tombada. Com a palavra, o monge Aníbal. Com certeza. Na verdade, a instalação do mosteiro naquele local foi exatamente pelo Morro da Queimada. Tem todo o interesse que isso aconteça. E, na verdade, o terreno da gente tem vários atributos, vários buracos de mina, mundéus, várias instalações que a gente tem todo o interesse de disponibilizar para a população, não é nosso. O monge não pode ser apegado a nada, né? Então, na verdade, eu só estou defendendo esse lado de a gente ter dessa possibilidade de a gente usar o terreno, lógico, de acordo com todos os critérios do IPHAN e tal, para expandir no futuro. Isso não é um projeto para agora, não, mas deixem aberto assim, né? Ok? Ok. Obrigado aí, Aníbal. Acho que é fundamental todo mundo se inteirar dessa poligonal aí, né? Acho que vai ser enviado já hoje para todos, inclusive com o que a Secretaria detectou que estava aquém do que foi levantado aqui pela topografia contratada. E aí, vocês, né, sabem, estão vendo isso, nós vamos conduzir aqui da forma mais democrática possível e pautando aí pela preservação do sítio que a gente tem. Então é isso. Mais algum informe? Benedito está ponderando algumas questões, mas acho que elas vão ficar mais bem fundamentadas quando da apresentação aí da Fiocruz e seus parceiros sobre as ações realizadas no parque no dia 12 de abril. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar aqui, a Márcia, por favor, com a palavra. Não, eu só queria, assim, acho chato a gente ter que ficar batendo nessa tecla. Benedito, o Carlos Magno já falou, se ele colocou aqui, isso tem que ser respondido, até em respeito à colocação do Benedito. Como o próprio Carlos Magno já falou aí presente, existem instâncias diferentes de uma pesquisa arqueológica. O que ele fez foi um reconhecimento prévio de área, é assim que se chama. É bem diferente daquilo que o IPHAN já colocou em reunião para você, que eu estava presente, e o Carlos Magno também, né? Somos testemunhas, que o IPHAN falou, não existe criar um parque ali sem antes fazer um diagnóstico arqueológico propriamente dito. Nós estamos nos esforçando, eu cheguei aqui do campo, eu nem fui tirar os carrapatos ainda, entende? Para poder participar dessa reunião, e fui para campo hoje e ontem, porque a vida não é só o Morro da Queimada dentro da UFOP para nós. Então, esse diagnóstico tem que ser feito por lei e ele será feito.
Não é a gente que dá a resposta ao IFAM, é o IFAM que nos exige o que tem que ser feito, porque não é o IFAM, é a lei. Então, eu acho que a gente não precisa ficar nessa disputa de narrativas, porque não é uma narrativa, é a lei. É simples, é o que está dito na lei. Tá bom? Então, diante disso, eu só queria propor o seguinte: a gente pede a todos os conselheiros que cuidem das suas mídias aí, para que a gente possa ter uma reunião propositiva, dando voz a todos. Porque eu estou fazendo aqui uma defesa de quem vai fazer a ata. Imagina quem vai fazer a ata ter que recorrer ao que está vindo no chat para trazer, aí alguém comenta, a pessoa fica... Não tem jeito. Então, assim, a gente vai tentar ao máximo, né, dar voz assim, pelo chat a quem tiver problema aí, mas vamos entender, nos cuidar ao máximo para ter esses equipamentos funcionando, usando dessa possibilidade das reuniões remotas, que é mais fácil, mais cômodo para todo mundo, mas a gente dando como fonte oficial a colocação oral aqui, através do som, para que a gente possa aí organizar até a ata da nossa reunião. Então, nesse sentido, Márcia, com todo carinho e respeito, eu vou desconsiderar esse último comentário, porque eu também não vou considerar as citações do Benedito. Como eu havia falado, na colocação dele, da apresentação do projeto, ele coloca essa questão e a gente abre a discussão. Pode ser? Todos concordam? Só para a gente focar aqui, que a gente está no momento dos informes gerais. André, tem algum informe, é isso? Eu queria informar, sim, né? Não é no informe, não, né? Mas já que está no informe, eu vou entrar como informe. Eu acho que, né, não está na pauta, acho que podia depois, né, passar dessas fases de apresentação de projeto, nós entrarmos para uma questão que é a que mais me interessa, né, assim, como cidadão de Ouro Preto, e também aqui no Conselho, né, pela Prefeitura, pelo turismo, que é a questão da comunidade, e principalmente a questão da educação. Então, eu penso assim, né, independente do parque, das pesquisas, tem pessoas que moram lá, estão sempre ficando por último da conversa. Então, eu queria pautar isso aí para as próximas reuniões, né? Não sei se paralelo à questão do projeto em si do parque, a questão da educação patrimonial, né, comunidade, inserir mais pessoas dos bairros aí participando também, né, Piedade, Morro Santana, Lages e outras comunidades do entorno, né? Então era só isso, informar isso, né, não perder de foco a questão da comunidade. Obrigado. Chiquinho. Calma, Juliano, vou passar para você, peraí. Obrigado, André. A gente vai colocar na pauta, sim, acho que é fundamental. Te peço até para a gente tentar construir uma proposta. Tem o Ouro Preto Meu Lugar, né, que é o programa oficial de educação patrimonial do município, a gente envolver, chamar, o conselho está à disposição, a gestão do parque também. Então, começamos a trabalhar. Vamos colocando aí as ações e essa gestão aqui não vai esquecer da comunidade, não. Pode ficar tranquilo, nós vamos de mãos dadas com ele. Por falar em comunidade, então vou passar a palavra para dois da comunidade, Juliano, depois Cristina Caio. É importantíssimo essa colocação do André. Eu sempre defendi essa questão, que o parque é lógico, para a comunidade de Ouro Preto de uma forma geral, mas a comunidade que está no entorno, ela tem que ser muito beneficiada e respeitada. Quando eu era chefe de gabinete da presidência da Câmara, eu lembro que teve a retirada daquelas 24 famílias que estavam dentro da área do parque, que foi um negócio assim, muito doloroso, porque o pessoal já tinha um laço grande de afetividade com a região. A Fernanda fez pesquisa lá, ela sabe muito bem do que eu estou falando. Tanto é que eu fiz a proposta de mudança de categoria, né, e construí a lei, depois com a ajuda sua, inclusive, você contribuiu muito na época, porque justamente por isso, que a comunidade ela não tem que ser prejudicada, ela tem que ser beneficiada e respeitada. E por isso que eu te falei que na terceira reunião eu quero fazer as minhas sugestões da pauta, porque tem um monte de intervenções a serem feitas, principalmente em benefício à comunidade. E também informar
que o Frederico Sobreira teve lá comigo, mais 2 professores da UFV, o Frederico é geólogo, o outro era arquiteto e o outro geógrafo. E então a gente detectou uma série de coisas que tem que ser feitas. Então eu quero reforçar isso. A terceira reunião eu quero fazer minha sugestão de pauta. Será muito bem-vinda. Já até acatei um ponto aí da gente criar uma comissão para a IOMP, mas vamos nessa. Cristina Cário. Desculpa, sempre esqueço de ligar o microfone. Eu estou falando como moradora agora, né? É importante essa movimentação, convocação da comunidade. O Morro São Sebastião tem grupos de WhatsApp muito bem organizados, né? E muito ativos também, que eu acho que podem e devem ser provocados, né? Eles sempre estão participando. Os trabalhos aí do Ecomuseu acontecem lá do lado da Capela de São Sebastião, no Bar da Anida também, e chamar atenção, aí é uma observação, Chiquinho, até para a sua secretaria, não sei se é o caso, porque nós já tivemos um foco de incêndio esse ano, uma semana depois da chuva parar, né? E ano passado foi aquele horror da queimada naquela área lá. A gente pensava em fazer um trabalho breve, urgente, em relação a essa questão das queimadas, né, na nossa região ali, principalmente no que se refere ao Morro da Queimada, tá? É isso. Ô Chiquinho, me permite só responder a Cristina depois, por favor. Calma aí, todo mundo vai falar. Cristina, obrigado aí pelo toque, né? A gente ontem também tivemos 2 semanas de estiagem e tentaram colocar fogo no Morro da Forca. E ontem, aí a gente agiu rápido com os bombeiros. O Pedro já está com uma reunião em loco nas Andorinhas, com todo o sistema aí de combate a incêndio, né? Que é um sistema interinstitucional. Ele vai falar conosco agora. E a gente está lutando muito para ter uma ação da prévia incêndio, inclusive com a aeronave nas Andorinhas, que vai ser muito importante para a gente. Né? Destaco aqui antes da fala dele que, coincidentemente, o incêndio na unidade, ano passado, se deu após uma intervenção de retirada de uma invasão, né? A prefeitura foi, junto com a força policial, retirou uma invasão e, de repente, a gente, depois de anos sem, tivemos um incêndio ali, que prejudicou substancialmente a comunidade, até porque muitas pessoas tinham mangueiras ali, passando água, levando para suas residências. É uma questão social também que a gente não pode fechar os olhos. Então, a gente está agindo, ele vai te contar aí as estratégias desse ano para as campanhas na região. E passa a palavra, então, ao Pedro para trazer essa explicação aí. Dou boas-vindas à professora Lenice também, que acabou de entrar. Obrigado pela presença. Boa tarde a todas e todos. Cristina, igual o Chiquinho já adiantou, nós vamos ter essa reunião na segunda-feira. Então, nós envolvemos nessa reunião diversas forças de atuação diretas a combate a incêndios florestais. Resolvemos envolver também as empresas, Vale, Samarco, Gerdau, para a gente poder juntar forças realmente. Eu acho que todos os assuntos são muito interligados. Como o Chiquinho acabou de falar, a gente teve que fazer uma ação para inibir novas invasões. A mudança de lei que foi proposta pelo Juliano, enquanto vereador, ela foi muito importante nesse sentido de segurar as invasões. Foi muito importante mesmo. Até porque agora, quem antes da criação do monumento tiver comprovada a posse, ele continua tendo a posse do terreno. Mas para ele mexer, movimentar, aí passa por conselhos, passa por IFAM, passa por outras instâncias também. Isso é evidente. A gente precisa preservar o patrimônio arqueológico que a gente tem lá. E isso tem que ter participação da comunidade o tempo todo, mas a partir do momento que a gente... E isso foi um aprendizado no ano passado. Existe até as épocas da gente trabalhar com relação a invasões e as épocas da gente trabalhar a prevenção de incêndio. Então, a gente já tomou a lição que período pré-estiagem a gente não vai trabalhar
com relação às invasões. Nós vamos trabalhar agora somente na época das chuvas. Inclusive, nós tiramos 3 lotes em meio àquelas chuvas fortes, nós tiramos 3 lotes lá perto da casa do Celcinho. Tá? Então, nesse sentido, acho que já está explicado, nós vamos trabalhar as invasões no período já de chuva para não corrermos esse risco, né? E pedir a colaboração de toda a comunidade. Nós vamos voltar agora com as ações, com as campanhas porta a porta. Ano passado nós fizemos, esse ano nós vamos voltar com elas, porta a porta, para prevenção e combate a incêndio. A prevenção, né, no sentido de alertar o impacto que traz. E contar também com a colaboração da comunidade de, ao ver alguém tentar ou conseguir atear fogo, que nos informe para a gente tomar as providências. A maior parte das vezes, né, em 99,9% das vezes, a gente pode afirmar que os incêndios são criminosos e muitas vezes eles são enxergados, os autores são enxergados, são vistos e não são denunciados. Então, é a gente pedir essa colaboração, mas eu acho que vai ter um outro momento oportuno para a gente falar mais sobre a campanha nossa de prevenção e combate a incêndio aqui. Tá bom? Tá, muito obrigada, viu, Pedro? Ok, com a palavra, então, agora em seguida, o monge Aníbal, depois a Andréia. Doutora Andréia. Bem, no caso da área do mosteiro, lá foi duramente impactada, né, pelo esse incêndio, queimou 70% da área do mosteiro, que tem 30 mil metros quadrados, queimou uns 20 mil metros quadrados. Impossível de conter, porque, na verdade, esse incêndio é mais ou menos cíclico, assim, de 20 anos acontece. Quando a gente forma a vegetação, compõe a vegetação lá, por baixo é um colchão de samambaia, então vem fogo por cima, vem fogo por baixo, não tem... É impossível, se botar fogo lá nas lajes, vai subir, ninguém segura. Então, a gente plantou, nessa período das águas, a gente plantou umas 500 mudas lá nesse terreno afetado. Agora já passou a época, talvez, de plantio, mas a gente quer a colaboração também do projeto para a gente poder replantar essa área toda para poder reflorestar, recompor a vegetação original, né, porque a gente a área foi denudada, na verdade, ficou exposta, né? Então, eu agradeço se esse projeto, o monumento, puder incorporar essas ações junto com a gente. Obrigado. Ô, Aníbal, só complementando aqui, a gente tem até algumas ações, a gente quer pensar uma contrapartida, até com... A Samarco tem um viveiro, onde parte desse viveiro é exclusivo para vegetação de campo rupé, sabe? Campo de altitude. Okay. Porque a gente precisa ter esse protocolo de revegetação também, que é super importante. Com certeza. Para, né, a gente atuar. Só que a gente tem que ir com muito dedo para não atuar também em desencontro ao trabalho científico que vem sendo feito dentro da unidade. Então, nesse sentido, a gente precisa, é fundamental, por isso que eu estou insistindo em pautar a questão da UFOP, a questão da Fiocruz, para a gente entender o sítio, entender aonde que a gente pode agir no que se refere à revegetação. Acho que isso é fundamental. A gente quer completamente ficar afinado com esse projeto, né? A gente está junto, né? Então, contamos com a colaboração e a parceria. Né? Vamos nessa. Com a palavra Andréia também, moradora. Beleza. Oi, alô. Está todo mundo ouvindo? Todo mundo está ouvindo, né? Beleza. Não, tranquilo. O que acontece? A gente que tenta preservar a área, né? E sempre evitar a depredação da mata que está no entorno do parque e que tem esses limites confrontantes com o parque. Infelizmente, essas áreas de invasões que são constantes, e eu já tive até, o Pedro já entrou em contato comigo, já me falando que estão tendo monitoramento através do drone. Então, isso eu acho que seria interessante a gente ter, de vez em quando, um relatório de o que está sendo avistado pelos drones, entendeu? Que são da prefeitura, que eu já cheguei a pensar em comprar, mas não vale a pena investir nisso. E também não seria um fator legal, né? É interessante que a prefeitura nos passe, a própria secretaria, a gente, através do conselho, tenha acesso a essas informações de monitoramento para a gente
ficar à mercê de algumas situações que eu já enfrentei, de ameaças, né, intimidações, e principalmente nesse período da pandemia. Foi constante, inclusive já está dentro de Ministério Público, já virou TCO, já estou sendo convocada a todo momento na delegacia, por conta de delatar alguns invasores aqui no meu entorno, e que não vêm assim muito mansos, não. Eles vêm com vontade mesmo de passar por cima, né? Então, se a gente tiver acesso a esse monitoramento de drone, como que está sendo, se está invadindo muito a minha área, porque o que provocou o incêndio ano passado foi exatamente dentro da área do meu terreno, que eles invadiram, né? Então, e está começando de novo, tá? Infelizmente, eu estou presenciando outras construções. Só não estou fotografando porque não está tendo oportunidade. Mas, né, a gente podia ter esses informes também, de como que está sendo, se está avançando, se está... Porque enquanto o cercamento não acontecer, a gente fica meio que exposta à situação de intimidação. Tive meu carro todo riscado, né? Foi uma coisa meio complicada. Mas já está resolvendo, eu acho. Tudo bem? Ok, a questão do cercamento a gente entende com muita importância, a gente pede para constar em ata a sua fala aí também. O material de drone, acho que a gente tem que criar um momento aí para a diretoria de parques, que é o Pedro, trazer o trabalho que vem sendo feito, né, não apenas desse monitoramento, mas também com relação à prevenção e combate a incêndio. Foi feito todo um trabalho na região. Basta dizer aqui que a gente não teve nenhum incêndio na unidade do Andorinhas, né, que é um fato importante. Ano passado não teve nenhum incêndio no Andorinhas. E vamos trabalhar esse ano para não ter nem do Andorinhas, nem no Morro da Queimada, né? E esse é um trabalho de várias mãos, a várias mãos. Então, passa a palavra à professora Márcia, em seguida a Fernanda. Agora já dá para ligar a câmera de uma forma mais decente. Eu queria só falar para o Aníbal que eu coloquei o meu e-mail institucional aí no chat, porque essa questão que o Chiquinho já colocou, né, desses protocolos de revegetação, que são super importantes, a gente mesmo, para abrir as áreas que a gente vai trabalhar na arqueologia, a gente tem que seguir protocolos, e tem uma professora da UFOP, a Lívia Arestre, que é uma grande parceira aí da turma do meio ambiente também, né, com outras questões aí da secretaria, e ela está super disposta a nos ajudar numa série de orientações específicas em relação aos componentes desse campo rupestre, né, de como trabalhar, porque tem espécie que é endêmica, tem isso, tem aquilo. Então, eu coloquei aí meu e-mail no chat, viu, Aníbal? Que aí, se vocês quiserem, a gente marca uma reunião para falar disso lá no Lapacom, justamente e chama a Lívia também. Ou virtual, né, para facilitar essa retomada nossa aí. 100% presencial não vai ser 100%. E é isso, André, a gente fica super sensível à situação que você acabou de relatar. É realmente muito grave, por isso esse trabalho hercúleo de lidar com todas as comunidades, né? Porque é isso, a gente se sente assim, o cobertor é curto, né? Agora a gente está mais focada numa área do parque que não passa tanto pelo São Sebastião. Fiquei, antes da pandemia, o ano inteiro naquela área do parque, que hoje, por conta do incêndio, do ponto de vista arqueológico, ela está super desprotegida, porque abriu assim lindamente para quem entende de arqueologia, mas o outro lado dessa moeda é que fica tudo exposto, inclusive como material construtivo, né? Então é realmente problemático. Desafios aí. Professora Fernanda. Bom, gente, eu queria só chamar a atenção quando fala, toda vez que fala de cercamento, né? Eu queria de novo reforçar a importância da comunidade, sabe? Eu acredito muito mais nessa mobilização de conscientização do que propriamente de uma barreira física, né? Então, assim, esse é o meu posicionamento, e não estou aqui descartando a necessidade da cerca, não, tá? Acho que a gente precisa pensar, mas mais do que isso, é reforçar de novo a fala de diversos colegas, né? Começou aí com a própria Márcia, né? E a gente
está afinado aí nesse pensamento, todas as ações que vêm sendo desenvolvidas na UFOP tem, né, a gente tem como princípio o envolvimento da comunidade, né, e essa construção junto da comunidade. Então, eu acho que é por aí. Então, fico muito feliz de escutar a Andréia, assim, é triste, né, o caso. Andréia, inclusive, você é mãe da Ana Luísa, né? Ana Luísa foi minha aluna na arquitetura. Foi. Exatamente. Foi minha bolsista de iniciação científica na arquitetura. Fiquei muito feliz de te ver aqui, que bom, né? Recentemente a gente desenvolveu também um trabalho junto à comunidade do São João, com uma aluna que eu orientei o trabalho, ela chegou a te entrevistar também. Então, fiquei muito feliz de te ver aqui, que bom, né? E eu acho que isso só reforça a importância da gente trabalhar essas áreas, essas comunidades e essas áreas de amortecimento que a Márcia comentou, né? Eu acho que é por aí, o caminho é esse, né? Então, é só isso, só queria reforçar aí essa posição, porque toda vez que fala da cerca, eu acho que a gente tem que, na verdade, pensar da importância dessa conscientização e de fazer com que essa comunidade caminhe junto conosco, né? Eu acho que é por aí, tá? Ok, então já encaminhando para o encerramento, passo a palavra ao Pedro. E Fernando, volto a dizer assim, a gente pode até criar um braço aqui, que é um grupo de trabalho, que inclusive está previsto no nosso regimento, né? Para a gente buscar ações aí em parceria com o Ouro Preto Meu Lugar, que é o Programa Oficial de Educação Patrimonial do município, né? E a gente focar na região, acho que é importante. Vamos pensar em desenvolvimentos. Pedro, vamos lá. Só para finalizar aqui, né? Fernanda, eu lembro quando foram cercar o Parque das Andorinhas, eu tive esse mesmo pensamento. Eu acho que é mais importante educar, buscar a compreensão da comunidade do que uma barreira física. Mas depois eu fui entender a necessidade. Não, ela vai além do cercamento que evita invasão ou depredação. Ela vai também para animais de grande porte que invadem a área, pisoteando, então, espécies, né, que não poderiam ser pisoteadas. Então, ela vai além dessa proteção para o ser humano. Ela porque o ser humano, igual você falou, a gente consegue chegar a um entendimento e vamos conseguir. Agora, ela é principalmente para os animais. E a gente sabe que na região existem muitos animais de grande porte que vivem soltos. E unidade de conservação, de acordo com o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, em seu artigo 31, ele não permite a entrada, a permanência, nem a soltura de animais que não sejam autóctones, ou seja, animais silvestres. Tá? Então, a gente tem que pensar o cercamento muito por conta desses animais, mais do que por conta da comunidade. É só para esse esclarecimento aí. Ok, com a palavra, professora Márcia. É muito rápido, a gente já está terminando. Você tem toda a razão, Pedro, nesse sentido, a gente não aguenta mais pegar carrapato, né, Fernanda? O que eu acho que é sempre a nossa preocupação é que esse cercamento, seja lá como ele for, ele não gere um processo de gentrificação. Acho que essa é a grande questão, que isso tem que ser feito junto da comunidade, porque se for feito antes, ele isola, ele cria uma barreira física das pessoas com áreas que elas já convivem, né? Então, eu acho que todos aqui concordam sobre isso. Então, vamos começar sim. Acho que vai ter o amálgama que a gente vai apresentar na próxima reunião, que já é um projeto da UFOP que é institucional da PROEX, que é nesse sentido. Eu acho que a gente está falando a mesma língua, mas é só isso, a gente não ficar achando que a gente está pensando coisas diferentes. Eu acho que Fernanda foi muito feliz de trazer isso, porque é uma preocupação nossa. O bolsão de entorno é o que vai proteger a área de grilagem, de destruição do patrimônio, tal. Agora, sem dúvida alguma, existe esse problema dos animais, vai precisar de uma necessidade de controle de acesso no parque, porque, inclusive por segurança das pessoas que lá circulam com tantos sarilhos, quem entraram, sei lá, 100 visitantes, tem que sair os 100 visitantes até a hora que fecha.
Senão você não sabe o que aconteceu com alguém. Então, é isso, é que a gente não faça isso em detrimento desse fortalecimento da relação com as comunidades que, eu estou há 7 anos, é difícil, gente, é muita gente, são muitas lideranças, são muitas nuances, por isso que a gente precisa pactuar aqui entre todos nós. Ok. Antes de encerrar aqui, eu queria parabenizar as mulheres do grupo aqui, muito mais que com bombons ou flores, parabenizar pela independência com que todas aqui, né, defendem seus ideais, exercem suas profissões. Eu acho que essa data é importante pensar nisso, né? Mais do que estender tapetes aí, a gente estender possibilidade de horizontalidade, né? Esse que é a premissa principal aí. Então, parabéns às mulheres. Renovamos aqui nosso compromisso de luta nesse sentido, né? Da gente buscar igualdade, combater o machismo, o sexismo e todas as outras formas de preconceito. Acho que são ideais aí libertários do Morro da Queimada que a gente não pode esquecer que o Morro é inconfidente. É isso aí. Então, gente, até a próxima reunião aí. A gente aguarda o FOP na apresentação dos trabalhos. Boa tarde aí. Obrigado. Valeu. Obrigado, boa tarde para todo mundo. Obrigada, gente. Boa tarde. Até mais, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada também. Valeu.